Olha, eu vou falar pra vocês, esse anime tá mais louco do que eu imaginava. Sinceramente, vários plot twists. Summertime Render, ele impressiona. E vamos comentar sobre tudo o que aconteceu nesse novo episódio, o episódio número 11 de Summertime Render, onde descobrimos que a Tokiko, sim, é uma das traidoras. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E eu sei, gente, eu sei, me desculpa aí, eu não estou conseguindo comentar todos os episódios porque estava muito atarefado, mas eu vou tentar manter a regularidade quando sair um episódio de Summertime Render, porque está impressionante, estou gostando demais. Já agradeço pra todo mundo que deixou o like, deixou o dislike, compartilhou, comentou ou até mesmo que se inscreveu. E já vamos comentar sobre esse episódio que vai começar ali com o Shinpei, Sou e a Ushio andando ali por meio de uma caverna com vários corais, com anêmonas do mar. E anêmonas do mar são seres que vivem só dentro da água, dentro do mar. Porém, aquelas anêmonas estão vivendo dentro da caverna, na terra, sem precisar necessariamente da água. Ou seja, eles estão no fundo do oceano? Parece que não. Parece que tudo aquilo se trata de uma sombra só. Ou várias sombras entre elas. Várias anêmonas do mar que são várias sombras, foram copiadas. Só que ao mesmo tempo essas sombras não parecem se mover, elas parecem ser sombras que foram copiadas que ficam apenas paradas ali. O que eu teorizo por esse momento é, aquilo é como se fosse uma barriga de uma sombra, ou pelo menos uma parte do corpo de uma sombra que foi copiado e ficado ali, e é uma parte que ela serve para um certo intuito que deve ser o de nascer as sombras através daquilo, por isso que aqueles bebês nascem com a cabeça meio cortada, tudo, e é dali eles se transformam numa sombra real que vai poder copiar as pessoas depois. É como se as sombras literalmente fossem como seres humanos. É estranho demais, mas eles continuam ali no meio daquelas sombras, o Shinpei e todo mundo enfrentando as sombras e tentando fugir. Enquanto isso, a Ushio precisa urgentemente copiar os seus dados originais do seu corpo original. Porém, o corpo original já foi cremado. Então, o corpo da Ushio já tendo sido cremado, ela não pode tirar a foto do braço para recorrigir aquele problema que ela teve lá. Porque esse problema vai acarretar na fome dela. Ou seja, as sombras não têm só fome como ser humano, mas elas têm fome de dados. Para se manter viva, para se manter descansada, elas precisam constantemente, depois de feridas, copiar os dados originais. Pelo menos foi isso que eu entendi. E é então que eles estão lá no meio daquele vucu-vucu e a Miu está muito preocupada com o Shinpei, porque o Shinpei sumiu, não sei o que, papapá. E aí uma sombra do nada simplesmente começa a mostrar a localização onde tá o Shinpei pra Miu. A Miu, assim, tipo, estranhando e tudo, não parece ser uma sombra igual das outras, e é uma sombra da Shiori, parece que a Shiori não morreu. E isso a gente vai descobrir mais pra frente, quando a sombra vai aparecer e vai falar que ela realmente não morreu. Ela fingiu que morreu, foi atingida, mas não morreu de fato. E ela parece ser uma sombra especial. E por que isso? Porque, bom, eu acredito que essa sombra que tá levando a Miu, que não morreu, que chegou a matar a Ushio original, e esse monte de coisa, essa sombra seja a sombra, vamos falar assim, desconectada do corpo que foi criado real da Hiruko-sama. Que quem é a Hiruko-sama? A Hiruko-sama é a sombra mor, é a mamãe de todo mundo. Pelo menos é isso que eu tô teorizando até agora, tá bom? E bom, o Tetsu, o policial, acaba se encontrando com a Miu e a Miu fala assim, pô, tem uma sombra ali e tal, pode ser que a gente descubra alguma coisa e não sei o que, consegue chantagear o Tetsu, eles entram lá dentro do esgoto e quem também tá lá dentro do esgoto é o Nezu e a Nagomu. E aí eles estão lá e tudo, eles estão tentando descobrir onde que estão as sombras e parece que Ryonosuke vê o futuro. Agora, o quanto do futuro ele vê eu já não sei, porque antes eu pensava que ele só via umas partes, mas parece que eles têm algumas previsões. Essas previsões, elas vêm do livro ou elas vêm apenas da sua mente? E outra coisa, que tipo de corpo, que tipo de humano é o Ryonosuke junto com a Rizuru? Porque pela conversa dela com as sombras logo adiante, vai dar a entender que ela é um ser um tanto quanto diferente de um humano. Parece que é um humano meio modificado, vamos dizer assim. Ou que adquiriu algum tipo de poder e habilidade. Porque o episódio vai misturar tanta coisa, ele vai juntar tanta informação que vai ficar uma loucura. Porque aí nesse momento, enquanto eles estão lá pesquisando e tudo, a Miu entra junto com o Tetsu lá no meio da sombra, descobre uma passagem, a sombra consegue tirar ali o que parecia ser uma cópia de uma grade, e aí a Ryonosuke junto com o Nezu vão entrar naquela passagem e chegar no mesmo lugar onde estava o Shinpei antes.
que é naquele monte de coral escondido, naquela caverna misteriosa. E a Miu e o Tetsu vão seguir aquela sombra, ou pelo menos o caminho que aquela sombra estava indicando. Talvez para descobrir a verdade, talvez para adquirir alguma coisa dela. Porque a Miu tem imunidade, o Nezu também tem imunidade. Agora, eu ainda não compreendi como funciona muito bem essa imunidade. Porque pelo que eu entendi, se a sombra da Miu foi morta e se a sombra do Nezu já foi morta, significa que eles têm imunidade. E como eles estão vivos, a sombra não pode copiar eles novamente. E é por isso que quando a sombra vai copiar a Miu, ela fala assim, ai, que gosto ruim, porque é como se ela não conseguisse copiar o corpo da Miu. Então ainda essa parte da imunidade, assim, tá meio confusa pra mim. Mas ao que parece também, as sombras elas se conectam em pensamento também. Então o que acontece com uma sombra, automaticamente a outra também sabe. Parece ser mais ou menos isso. De toda forma, a gente vai ter um belo de um plot twist, porque enquanto o Shinpei tá lá, eles estão pesquisando, conseguiram fugir das sombras dos bebês malucos, e aí aparece a Tokiko. E mano, eu sabia que essa menina, ela tinha um olhar meio diferente. E ela gosta da Miu, viu? Ela gosta da Miu, ela é apaixonadinha pela Miu. E aí ela pegou e olhou assim e falou assim, mano, tô aqui, vocês chegaram até aqui, mas ó, é o seguinte, eu vou pegar aqui a Ushio de vocês. E aí ela pega a Ushio, né, o Shinpei se desarma e tudo. E mano, que traidora do caramba essa Tokiko. Eu sabia que ela tinha um olhar meio estranho, né? Só que naquele episódio que todo mundo morreu, ela também se lascou, né? Eu acho que, na verdade, ela esse tempo todo, ela tá fazendo tudo que o pai dela manda, que é o pai do Soul também, simplesmente pra proteger a Miu. Ó, só não faz nada com essa menina que eu gosto. Tirando essa, você pode fazer as sombras, eu não vou pedir perdão, gente, então também. Então, eu vou fazer tudo de ruim que tiver, mas desde que a Miu continue viva, né, que ela goste de mim, sei lá. E ela ainda diz que vai revelar toda a verdade pro Shinpei. E o Shinpei parece ter o plano, né, de voltar no loop do tempo, né, pegar lá e ó, psh. Mas antes disso ele precisa descobrir a verdade, o que a Tokiko tá escondendo, até porque ela falou que ia mostrar ali as coisas e tal. E é então que pegou o Shio, tá levando lá, e no final do episódio eles vão levar diretamente pra mamãezona mesmo, a Hiruko. Aqui é considerada deusa, os negócios das lendas e papapá. E ela tá ali sobrevivendo com um sanguinho, e o pai médico tá querendo levar um corpo lá, um defunto lá pra ela comer, pra ela se alimentar. Porque às 9 horas ela sempre é alimentada. Aí eu falei, mas que brisa é essa? Eu não sabia que ela tinha um corpinho. Será que adquirir várias sombras é tudo para adquirir um corpo só? É estranho, é estranho. Antes disso acontecer, né, antes de encerrar o episódio com esse super plot twist, com a pessoa lá, né, a mamãe sombra querendo devorar geral, nós temos a batalha da Ryonosuke contra uma sombra chamada Reine. Reine? Parece que é alguém que ela conhece? Não só como sombra, mas como talvez até humano. E aí ela percebe que ela acabou não matando a Shiori, o que mostra que ela tem super habilidades, então talvez ela esteja mais ligada à mamãe. E o que eu posso imaginar aqui? Eu acho que existem vários tipos de sombra. Existem as sombras pequenininhas, bebês que estão nascendo. Existem as sombras que estão mais próximos da mamãe. E essas são as mais poderosas, as mais conscientes, as mais inteligentes. Ou seja, as sombras mais velhas, as primogênitas, vamos dizer assim, elas são as mais próximas e as que têm mais poder porque elas estão mais próximas da mamãe. Pelo menos eu tô acreditando que é isso. Porque a Ryonosuke começa a enfrentar, é dito pra gente que ela consegue ver um pouquinho o futuro, é difícil uma sombra matar alguém que tá vendo no futuro, só que a outra sombra que tava conversando com a Ryonosuke já sabia que ela ia desviar dos negócios, ou seja, ela também vê o futuro. Então é por isso que eu acho que ela tá ligada com a sombra da mamãe, ou é a sombra da própria mamãe. Tô falando mamãe toda hora, eu sei que é Hiruko, mas é mais legal chamar de mamãe. E aí o Nezu acaba salvando a Ryonosuke, só que lascou, ela teve que sair correndo, teve que fugir, tomou um tiro no fígado e dali já era, vai sangrar até morrer. E outra coisa é que elas querem descobrir onde está o corpo, ou seja, onde está a pessoa que roubou o outro olho da mamãe. Agora, esse olho está com o Shinpei. Será que a Tokiko levou o Shinpei até lá para recuperar esse olho? Ou então, a Ryonosuke tem alguma pessoa que ajudou ela a roubar o olho e através desse roubo desse olho, a Ushio Sombra acabou pegando esse olho para ela e dando pro Shinpei. Tudo está começando a se conectar ainda mais. E o episódio começa a ficar mais louco ainda. Então, gente, termina ali o episódio mais ou menos, né? Termina, na verdade, com a mamãezona lá aparecendo pra todo mundo, a Hiruko. E a Tokiko traidora juntamente com o papai. Enquanto o Soul, né? O pai dele queria até confiar nele, mas dane-se o papai. E ela ordena as sombras, ou seja, as sombras podem ser ordenadas ali pelas famílias de médicos que sabem dessas sombras. Então o negócio ali parece ser muito mais embaixo.
tem envolvimento até dos filhos do cara, ou seja, o negócio tá muito doido. Eu tô muito curioso. Eu gostaria de saber o que vocês acharam desse episódio, o que vocês estão achando. Eu vou tentar manter a regularidade com os vídeos de Summertime. Eu não garanto nada, mas eu vou tentar. É que às vezes eu tô muito cansado e aí não rola, né? De toda forma, o episódio foi muito bom. Gostaria muito de saber o que vocês acharam, beleza? Mano, o Joe aqui, ó, tá vazando. Até uma próxima. Beijo no coração. Fui, valeu.